Deixa eu ver se eu tô no ar, que eu tô com um problema aqui na rede de casa. Ah, mas eu acho que entrou. Então, segunda-feira, escolhi um tema hoje que eu não conheço quase nada, comunicação não violenta, mas acho uma boa para a gente estudar e pesquisar. E do que se trata a comunicação não violenta, vamos conversar hoje. Bom dia, Juju, tudo jóia? Mas é uma coisa muito engraçada porque hoje a gente tem acesso a uma série de informações, a uma série de conteúdos que provavelmente os nossos avós nunca ouviram falar, nossos pais também não. E muitas vezes a gente cai naquele papo que é assim: ah, mas eu fui criada desse jeito e sobrevivi. Óbvio, né? Todos sobrevivemos. A espécie humana sobreviveu tanto que estamos nós aqui e os nossos descendentes. Mas não quer dizer que a gente tenha sobrevivido sem alguns probleminhas, né? Sobreviver, a gente sobreviveu sim, mas quais foram os danos colaterais que isso causou na gente, né? E especificamente eu venho de uma família espanhola, onde tudo sempre foi muito no grito, do né? Essa menina não tá fazendo nada direito, aquelas coisas assim que a gente escutava, mensagens motivacionais dos pais logo de manhã cedo. Arruma esse quarto, senão você não vai sair. E era assim que a vida era. Só que hoje, a gente que está aqui encarnado em 2019 sabe que tem muito mais coisa acontecendo, né? Existem outras possibilidades que a gente não precisa ficar restrito a esse tipo de comunicação, esse tipo de viver a vida. Do mesmo jeito que na época dos nossos avós também não tinha celular, nada disso, e a gente adorava, não vivia sem isso e vivia muito bem, e hoje a gente não consegue viver sem essas tecnologias todas. Também veio um lado intelectual e uma evolução, aonde hoje a gente sabe que coisas que eram feitas no passado, na educação das crianças e nos relacionamentos, não eram coisas legais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala de: ah, mas meus pais me criaram assim e eu tô viva. Ah, mas os meus avós eram e deu tudo certo. Sim, a gente sabe que a gente está vivo, que deu tudo certo, que estamos aqui. Mas existem formas de fazer as coisas diferentes. E se a gente está aqui no nosso caminho evolutivo, procurando a nossa melhora, a nossa reforma íntima, então a gente tem que se munir de todos os conhecimentos possíveis para que a encarnação fique de melhor proveito, para que a gente consiga, né, ter uma encarnação com mais evolução da nossa parte. Então, quem entrou aí, Camilinha, Carlinha, Kiko, Cris, e a comunicação não violenta é uma coisa que vem sendo falada muito. Eu comecei a ouvir falar sobre isso ano passado, confesso que bem atrasada. Até então eu não conhecia. Eu estava fazendo um curso de coach com o Sérgio Montes e ele começou a falar de comunicação, e aí eu percebi como essa coisa da gente falar de um jeito muito violento não é produtivo, né? Depois eu vou mandar o vídeo para vocês de um casal que eu gosto muito de acompanhar eles, que eles têm um vídeo bem legal. Então, bom dia, Si, bom dia, Dani. O que seria a comunicação não violenta, né? A comunicação violenta ajuda a gente a melhorar os relacionamentos. Por quê? Porque em vez da gente falar com as pessoas de um jeito muito agressivo ou com muito julgamento, ou muitas vezes a gente nem deixa a pessoa acabar de falar. A gente fala aqui muito no Pílulas sobre a escutatória, né? Que a gente tinha que fazer menos curso de oratória e mais curso de escutatória. Tem muito a ver com essa coisa que a gente gosta de falar e não tem paciência para ouvir o outro. Então a pessoa começa a falar com a gente começa assim: não, tá bom, já entendi. Assim, zero empatia
por ouvir o que aquela pessoa tá falando, né? A Deborita é de nutrição infantil e ela adora comunicação não violenta. Isso é uma coisa também, né? Eu tava lendo os comentários da Deborita no post dela, tipo assim, os traumas que você tem com a alimentação. Aí as pessoas escrevendo assim, eu comia com o chinelo do meu pai na mesa, que era tipo assim, se você não comer tudo, você vai tomar uma chinelada. Como que faz, né, gente? Hoje a gente já pode ter outro tipo de atitude, outro tipo de comunicação, né? Então, a gente conseguir se comunicar sem engolir sapo, mas ouvindo o que a outra pessoa verdadeiramente tem para dizer pra gente, né? O conceito de co-criar pontes entre as pessoas. Porque se a gente não tem uma escuta e a gente não consegue ouvir o que a pessoa tem para dizer, porque a gente já tá julgando, já até replicou na nossa cabeça, a pessoa tá falando, não acredito que lá vem ele de novo com esse papo, meu Deus do céu, que saco, semana passada foi isso mesmo. A gente não tá nem escutando, a gente já tá aqui, ó, com a conversinha na nossa cabeça. Como é que a gente vai criar pontes, né, com as pessoas? Como é que a gente vai criar soluções? Às vezes eu não quero, você quer, e no meio do caminho existe uma ponte que precisa ser criada e um impasse que precisa ser resolvido, né? Como é que a gente faz isso? A comunicação não violenta fala muito sobre isso, né? E a gente entender que a comunicação não violenta tem a ver muito com autoconhecimento. Por quê? Quais são as emoções que eu tenho em mim, que eu vou ficando com raiva, que eu vou ficando com ódio, que eu vou ficando com falta de paciência. Tô até com a perna balançando aqui. Quando eu tô conversando com uma pessoa. Isso é uma coisa que tá em mim. O que o outro falou foi um gatilho para despertar em mim certas emoções. E é sobre isso que eu preciso resolver. As minhas emoções, o que eu tô sentindo, como é que eu tô nessa situação. Deborita tá falando, as pessoas não sabem se comunicar e acham que o outro tem que deduzir o que eu penso. Cara, fantástico. E eu vou mandar para vocês na lista esse videozinho desse casal que eles fazem 4 diálogos, o mesmo assunto, 4 diálogos, sendo que 2 sem comunicação não violenta e 2 com comunicação não violenta. E vocês veem a diferença de entendimento que isso gera. Chega a parecer magia a comunicação não violenta, né? E aí, a gente precisa também usar a comunicação não violenta para ter uma sabedoria do nosso corpo, no seguinte sentido, né? Quando eu estou falando alguma coisa e a gente chega num acordo e aquilo é um acordo que faz bem para mim, eu me sinta grato. Quando é uma situação que não vai ter muito acordo, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria, que eu vivo esse luto, porque tem horas também que a gente tem que fazer concessão. Então, como que a gente vai lidar nessa negociação? Na comunicação, porque na verdade a gente se comunica com quem a gente se relaciona. A comunicação é a base do meu relacionamento com os outros, é do meu relacionamento com o mundo, é do meu relacionamento comigo mesmo. Então, assim, se eu faço uma coisa errada logo de manhã e eu falo aquele, tipo uma expressão, né? Porra, você não faz nada direito. Ó, como é que eu tô sendo violenta comigo mesma? Percebe aí como tem muita coisa por trás da nossa comunicação em relação a gente com a gente mesmo, a gente com os outros, a gente com o mundo, né? Então, é um assunto, gente, quem ainda não tá antenado para comunicação não violenta, vale começar a assistir uns vídeos, pesquisar, estudar, porque é muito interessante. E a comunicação não violenta como desenvolvendo também a nossa espiritualidade. Por quê? A gente desenvolve a nossa resiliência, a gente consegue ter paz interna, a gente consegue ter compaixão. Então, assim, quando você tá na frente de uma pessoa que tá absolutamente desequilibrada, gritando com você, discutindo com você, te tratando violentamente, e você fica ali sem entrar naquela vibe, quando você consegue isso, né? Você fala assim, o que será que ele tem, né? Não é comigo, o problema é da pessoa com ela mesma. Ela tá explodindo comigo, mas não sou eu.
problema é dela com ela mesma. Quando a gente consegue ter esse tipo de percepção do outro e ter compaixão pelo outro e entender que o outro tá no momento de crise e não entrar nessa vibe alucinada que o outro tá lá estribuchando e a gente começa a estribuchar de cá também, porque aí não vai ter comunicação nem violenta nem não violenta, não vai ter comunicação at all, né? Porque ninguém vai conseguir conversar, né? E o que seria uma conversa de verdade, segundo a comunicação não violenta? Uma conversa de verdade é quando a gente consegue conversar com verdade, onde a gente consegue conversar com consideração, atenção plena e compaixão. Quer dizer, eu tô conversando aqui, mas eu tô olhando o celular. Aí a pessoa para de falar, aí eu olho pra pessoa. Pô, você não tá prestando atenção em mim, você tá no celular. Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não tá na atenção plena, né? Não tá prestando atenção. Às vezes é um assunto que a pessoa demorou pra caramba pra ter coragem de se abrir com você. E o mínimo que você pode fazer é estar ali presente, com atenção plena para conseguir ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer para você. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade de se conectar com a pessoa, né? Então, consideração, verdade, atenção plena e compaixão. Seriam esses os pré-requisitos das boas conversas de uma comunicação não violenta. Exatamente, ideia de uma escuta ativa. Oi, ideia, que bom que você entrou. Bom dia. E aí, quando a gente consegue estabelecer um relacionamento baseado numa comunicação não violenta, o que a gente acaba ganhando além de melhorar as nossas relações, coerência. Porque muitas vezes, e nós mulheres somos muito assim, quantas vezes a gente diz que sim, querendo dizer que não? Quantas vezes a gente cede, mas é porque a gente queria manter a harmonia daquele relacionamento, mas aquilo não era o que o teu coração estava te pedindo. E aí a gente vai engolindo sapos e porque a gente quer manter um relacionamento, porque a gente quer viver em harmonia, mas a gente não trabalhou a nossa verdade, a gente não manifestou para o outro o que a gente estava sentindo, e aí a gente vai numa crescente de engolir sapo e um dia explode simplesmente porque o sujeito te pediu um copo d'água. Aí você, eu não aguento mais, você me pedindo tudo, blá, blá, blá. E o cara fica olhando pra sua cara assim, tipo, pô, só te pedi um copo d'água. Mas não é o copo d'água, é o tanto que você já engoliu o sapo para chegar nesse ponto. Então, quando a gente não comunica a nossa verdade, quando a gente não diz pro outro de forma educada, carinhosa, empática, como a gente está se sentindo, quando a gente não para ouvir o outro como ele está se sentindo, daqui a pouco um olha para a cara do outro e não sabe mais quem é quem. Daqui a pouco a gente não conhece mais a pessoa, daqui a pouco a gente não sabe mais nem quem a gente é. Porque a gente cedeu tanto e não sabe mais quem é. Ou então você não cedeu nada e a pessoa também fica de saco cheio e vai embora. Então, assim, os nossos relacionamentos são construídos baseados nas nossas conversas, nas nossas comunicações. E isso é muito importante. A gente precisa analisar com muito carinho onde que eu tô acertando, onde que eu tô errando, onde que eu posso melhorar, por que que quando eu converso com tal pessoa ela me tira do sério, né? Porque o problema da outra pessoa é um problema da outra pessoa. Sou eu que tenho que tratar de mim e de perceber em mim que emoções são essas que despertam e que me fazem partir para uma comunicação violenta, aonde ninguém vai ganhar, aonde todo mundo só vai perder, né? E por exemplo, especificamente eu, que venho de uma família espanhola, que grita e que resolve tudo, quem fala mais alto, quem conhece a minha família aqui, Deia conhece, é todo mundo muito... Então, assim, é um trabalho muito forte que eu tenho que fazer em mim, porque eu fui criada desse jeito, né? Aquela casa que todo mundo grita, que todo mundo fala. Então, assim, para eu ter uma comunicação violenta é muito fácil, porque tá dentro de mim. Aí, assim, o trabalho que a gente tem que fazer e de ficar assistindo esse pessoal que fala sobre comunicação não violenta,
Tem tanto material interessante no YouTube, tem tanto livro bom para a gente se perceber e para a gente pegar as técnicas. Gente, tem técnica. É uma coisa que a gente pode aprender se a gente entrar numa de eu quero aprender isso aí, eu quero melhorar meus relacionamentos. Eu não quero mais ser a dona bronquinha, eu quero ser a pessoa que consegue ter uma conversa mesmo quando eu tô contrariada. Mas eu quero falar da minha verdade. Só que a minha verdade não pode ser uma coisa que agride o outro, nem que o outro se sinta julgado e nem que o outro acha que ele tem que ceder sempre para conviver comigo. Vocês percebem, gente, como é difícil essa coisa da comunicação não violenta? Eu acho que é uma arte que a gente tem que evoluir. Ih, minha amiga entrou. Bom dia, lindeza. Tudo bem? Então, gente, vou mandar. Quem não tá na minha lista de transmissão, deixa o telefone para mim lá pelo message do Instagram, que eu incluo vocês na lista. Vou mandar esse vídeo do casal, que é muito bacana. É o mesmo diálogo, 4 situações onde eles conversam para a gente poder analisar como anda a nossa comunicação, né? Do que eu falo aqui para o que a pessoa entende lá, como é difícil que a nossa mensagem seja entendida do jeito que a gente pensou, porque a pessoa tem outra bagagem, vem de outras situações, foi criada de um outro jeito e é muito fácil ter mal entendido. E se a gente não tiver uma comunicação bacana com os outros, a gente não vai conseguir ter bons relacionamentos. Passa sempre pela comunicação. Eu acho que vale a pena o estudo, vale a pena, tem tudo a ver com espiritualidade, porque se a gente trabalha na espiritualidade, no autoconhecimento e na gente querer ser a nossa melhor versão, que as pessoas entendam e possam conversar com a gente, que a gente possa ser uma pessoa que conversa e que tem escuta e que ouve o outro e que tem compaixão, que constrói pontes. Então a gente consegue ser uma pessoa que está em evolução. É uma busca que eu acho vale a pena vocês procurarem. Se alguém já conhece mais do que eu, pode me mandar os livros aí do que leu, porque é um assunto que eu conheço bem pouco, mas eu sei que eu preciso e que me faz falta e que toda vez que eu paro para estudar um pouquinho, eu percebo muitos mecanismos que eu ainda uso e as coisas que a gente sabe que pode melhorar. E a ideia é essa, né? Que a gente melhore todo dia um pouquinho, quando, hoje, amanhã e depois, sempre pra gente ser a nossa melhor versão. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. Um beijo enorme. Eu também acho, ideia, porque se as pessoas já têm uma comunicação boa, pode ficar melhor ainda. Acho que sempre vale a pena a gente fazer um upgrade aí nas nossas comunicações. E é sobre autoconhecimento. Por que aquilo que o outro fala me atinge tanto? É um problema que está em mim. Por quê, né? Qual é o gatilho que tem ali? É ali que a gente tem que trabalhar. Beleza? Então é isso, gente. Adorei a companhia de segunda, sala cheia, que delícia. Beijo, Deborita. Beijo, amiga. Beijo, Simone. Beijo, Deia. Beijo, Carol, Cris. Dani entrou hoje também, Simone, Camilinha, Carlinha, Kiko e Jucunha. E a galera que assiste no reprise. Beijo enorme, fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Daqui a pouco eu mando para vocês o vídeo, se vocês puderem assistir, vale a pena, que é muito interessante. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus, até amanhã.